Fim de um relacionamento sempre é muito doloroso. Mas ao invés da gente focar só nessa dor, só nesse sofrimento, nós precisamos mudar o nosso foco, que é o que faz com que você consiga superar de fato o fim do relacionamento. Mudar de foco. E podemos aproveitar que você está num momento de sentimentos muito intensos para você se conhecer melhor, para você entender de onde vêm esses sentimentos. E para ajudar a gente nisso, nós temos a psicologia e a filosofia. Se você está passando pelo fim de um relacionamento, é perfeitamente normal. Tem um estudo, inclusive, que diz que 50% das pessoas vão passar pelo fim de um relacionamento na fase adulta. E eu acho que esse valor é pouco. Eu acho que devia estar perto mais dos 100%, né? Dependendo aí da cultura. Mas é importante que a gente aprenda a usar esse momento de luto, certo? Porque o fim de um relacionamento é um luto. As fases são as bem parecidas, pelo menos. E usar isso para amadurecermos. Então, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que eu vou fazer muitos vídeos sobre psicologia e autoconhecimento. Tá certo? Vamos nessa? Bom, a psicologia tem muito a nos dizer sobre o fim de um relacionamento. O fim de um relacionamento ele ativa um processo no nosso cérebro que se chama luto relacional, que é o mesmo luto que você sente quando você perde um ente querido, por exemplo. Nós temos 5 fases desse luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E essas fases elas podem acontecer a qualquer momento, certo? Não é uma progressão linear. Elas ficam, né, dependendo de você, de como você reage às situações, você pode pular de uma etapa para outra. Agora você pode se perguntar, tá bom, você tem essas etapas, mas por que que dói tanto? Para isso, nós temos uma coisa que se chama teoria do apego. Quando você tem um relacionamento, você forma laços como se fossem laços que você formou na sua infância. Você rompe esses laços, o seu cérebro libera todo tipo de substância. Cortisol, por exemplo, que causa estresse, ansiedade, tristeza e depressão. Mas aqui é a chave de tudo isso. Essa dor que você está sentindo é um chamado para a introspecção. É um chamado para você se conhecer e entender de onde que está vindo essa dor. Um término revela-se inseguranças que estão ocultas. Perceba o que que você sente quando você termina um relacionamento. Faça uma analogia a esse sentimento. Que tipo de outra situação causou esse sentimento? Então você pode se sentir abandonado. Você pode se sentir traído. Você pode sentir, por exemplo, que a vida não tem mais sentido. Você pode perder o seu chão, perder o seu direcionamento na vida. Veja que são sentimentos muito diferentes e eles querem dizer mais sobre você do que sobre o seu relacionamento. É nesse momento que é muito propício que comecem a surgir crenças, certo? Seus pensamentos automáticos, suas crenças limitantes, elas podem começar a surgir. E é bom que você tome nota dessas crenças, certo? Então, por exemplo, uma que é muito comum é: eu nunca mais serei amado. Ou eu nunca vou amar alguém como eu amei essa pessoa. Ou eu nunca vou encontrar alguém tão bom como esta pessoa. Percebe? Esses pensamentos são muito comuns, gente. Me diz aqui nos comentários se você já pensou alguma dessas coisas. A partir daqui, você já pode começar a praticar a construção de um diário, certo? Você começa a escrever um diário ao longo, vai registrando ao longo do tempo as sensações que você está tendo, os tipos de crença que estão surgindo na sua cabeça. E vai anotando, porque conforme você for anotando essas crenças, você consegue montar um mapeamento, certo, de ideias, e você vai poder encontrar um padrão dentro disso, que vai ajudar você a entender qual que é a origem desses sentimentos. Isso é uma técnica, por exemplo, muito utilizada pela terapia cognitiva comportamental. Tá certo? Agora, a gente pode partir para uma perspectiva mais filosófica. A filosofia estoica ficou muito em alta. Por que que ela ficou em alta? Porque ela tem uma ideia muito atrativa de que nada que acontece com você, nada que é externo, pode te afetar. A única coisa que vai te afetar são as suas opiniões sobre esse acontecimento. Agora, você pode criticar o estoicismo dizendo: tá, isso aqui é muito fácil quando você fala, mas e fazer? É muito mais difícil. Só que perceba como que os estoicos, eles entenderam de alguma forma a questão das crenças, entendeu? Porque o seu sentimento negativo, a sua tristeza, ela pode estar sendo um reflexo das opiniões que você tem acerca dessa experiência. E as opiniões que você tem acerca da experiência são também frutos das suas crenças. Então, por exemplo, você pode estar, inclusive, tendo, não sei, ideações para terminar com a sua vida. Isso pode acontecer.
Por mais independente de quanto durou o seu relacionamento, ele pode ter sido longo, curto, enfim. Um relacionamento que teve uma ligação afetiva muito intensa pode evocar esse tipo de sentimento. E aí tem várias coisas que você pode analisar nesse caso. Quer dizer, por que você acha que o fim de um relacionamento é suficiente para que você acabe com sua própria vida? Mas a questão não é essa, a questão não é se é certo ou errado pensar assim. A questão é por que você está pensando assim. Porque isso pode ser fruto justamente de uma crença como, por exemplo, eu nunca mais vou amar ninguém. Eu nunca mais vou encontrar uma pessoa como ela. Olha só, você pode, por exemplo, estar imaginando o seu ex-parceiro com outra pessoa. Mas por que você faria isso? Veja que essa essa imaginação é algo que está 100% dentro de você. Não é algo que está fora, você não está vendo aquilo. Aquilo não está acontecendo para você. Então você está se ferindo. É a esse tipo de coisa que os estoicos como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, que eles dizem a respeito de como nós mesmos somos quem nos ferimos. São os nossos pensamentos. Então, tendo consciência disso, você pode trabalhar para desviar esses pensamentos e substituí-los por algo melhor. Mas o importante aqui, e que diz respeito ao autoconhecimento, que é o tópico deste vídeo, é que você encontre essas crenças que estão te fazendo sofrer. E aqui a gente tem uma motivação muito interessante, porque os estoicos dizem que você só pode se preocupar com aquilo que você pode controlar. E com o que você pode se controlar nesse momento? Você pode controlar o teu ex-parceiro? Não. Você só pode controlar você mesmo. Então, a partir disso, tome a decisão. Eu vou amadurecer, vou me tornar uma pessoa melhor. O indivíduo lá morreu pra mim e eu só foco em mim. E é isso que você tá fazendo aqui nesse vídeo, certo? Você tá aqui nesse vídeo para você se desenvolver, para você entender como você pode aproveitar esse fim do relacionamento da melhor forma possível. Por fim, você pode usar o exemplo de Santo Agostinho e praticar uma confissão interna. Reflita sobre os seus valores. Reflita sobre os seus desejos, sobre o que você quer de fato. Reflita sobre aquilo que você errou. Reflita sobre o que você pode aprender e confesse isso. Confesse os seus sentimentos. Não tenha medo de processar eles. Porque quando você processa esses sentimentos, eles são superados de uma forma que não deixe marcas, que não deixe traumas. Se você ficar reprimindo esse sentimento, você vai sofrer mais. Então, é importante que você consiga dizer o que você está sentindo para que você conheça os seus próprios sentimentos de uma forma racional, de uma forma clara. Seus sentimentos eles estão aqui doendo, mas você não consegue dar um nome para eles. Por isso que é importante você falar. O ato da confissão não é simplesmente você pensar, refletir e sentir. Não, é bom você falar, coloque isso em palavras. Entendeu? Escreva, faça isso no seu diário que eu falei para você fazer alguns minutos atrás. A partir de tudo isso que eu falei, vamos resumir em 6 passos o que você pode fazer para aproveitar o luto para se conhecer melhor, certo? Primeira coisa, viva este luto integralmente. Não reprima sentimentos. Chore. Você quer chorar? Chora mesmo. Conversa com seus amigos, desabafa mesmo. Psicologia diz, como eu já disse, processar essas emoções vai evitar que você adquira traumas. Então, não tenha vontade de parecer forte, de medo de ser vulnerável, nada disso. Converse com seus amigos, com os seus amigos mais próximos, converse com um terapeuta e desabafe mesmo. E fale, 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 porque falar é pensar. Segundo, se reconecte com a sua essência. O que isso quer dizer? Quem que é você? Qual que é a sua identidade? O que você quer? O que você construiu até hoje? Se ancore nisso. Se pergunte o que eu valorizo de verdade. E uma lista dizendo das coisas que você gosta, com seus valores, com seus princípios, entendeu? Escreva, escreva, escreva. Use o diário para isso. Para você encontrar sua identidade. Porque a única forma de lidar com uma rejeição de uma forma absolutamente perfeita é saber quem você é e saber que as suas rejeições não te definem. Então, faça-se essas perguntas. Terceira coisa, você pode criar uma nova rotina para você. Busque novos hobbies, comece a ler, pratique exercícios. Olha, quando a gente se coloca em situações diferentes, primeiro que a gente se distrai do nosso luto. Se a gente se coloca em uma situação diferente que vai nos ajudar a amadurecer,
Nós vamos encontrar em nós mesmos potências que nós não tínhamos. Ou melhor dizendo, potências que não sabíamos que nós tínhamos. Às vezes você vai descobrir que você gosta muito de ir pra academia, certo? Depois que você passar ali por um período sofrendo, se obrigando a ir, você vai descobrir, nossa, até que eu gosto disso. E aí você vai conhecer uma coisa que você gosta. Começa a ler, entendeu? Começa a ler um romance. Vai ler um romance de Dostoiévski, você vai começar a ler e você vai se identificar ali com o sofrimento dos personagens dele e você vai perceber, poxa vida, eu gosto de ler. Entendeu? Você vai explorar oportunidades novas no mundo e você vai começar a aprender. Quem é você? Os seus gostos. Tem coisas que você gosta e você não sabe ainda. Esse é o bom de você criar uma nova rotina. E ao fim de tudo isso, pessoal, uma coisa muito importante. Celebre o seu crescimento. Eu tô falando pra você, essa dor, ela vai passar. Se você usar essa dor para você adquirir maior autoconhecimento, para você se desenvolver, você vai chegar a um período em que você vai olhar para trás e você vai ver o quanto você cresceu. E essa satisfação de você ter olhado e dito: eu passei por isso, eu lutei contra isso e eu venci. E hoje sou mais forte. Isso sim é algo que vai construir a sua identidade. Porque a nossa identidade, ela se constrói nos períodos de dificuldade, nas formas como respondemos aos desafios da vida. E essa construção da identidade, ela é um produto do autoconhecimento. Porque nós somos quem somos e muitas vezes não sabemos quem é essa pessoa. E lembre-se sempre, o tempo cura, mas quando você age com relação a isso, é muito melhor. Porque você vai se curar mais rápido. E ao final disso tudo, você vai ter se tornado uma pessoa melhor e pronta para o seu próximo relacionamento. É claro que se você precisar de ajuda, estamos aqui. Procure um profissional. Em resumo, pessoal, o fim de um relacionamento não é o fim da vida. Como eu falei, a gente pode usar a psicologia para identificar as coisas que estamos pensando, para entendermos por que nós pensamos nelas e para substituirmos esses pensamentos por coisas mais produtivas. E nós podemos usar da nossa filosofia também, para que a gente consiga encontrar sentido nessa dor, para que possamos explorar a profundidade da nossa alma e encontrar a nossa identidade, que está escondido dentro dela. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Escreve aqui nos comentários se você já passou por uma situação dessa, se você já utilizou um fim de um relacionamento para você adquirir autoconhecimento, tá certo? Se inscreve no meu canal e eu vou fazer muitos vídeos sobre autoconhecimento, psicologia e tudo mais. E manda esse vídeo para alguém que tá precisando ouvir isso aqui, certo? Para alguém que passou por um fim de um relacionamento, tá lá sofrendo e que você vê que ela pode usar essa fase para se desenvolver, tá certo? Muito obrigado, pessoal, pela companhia e eu vejo vocês no próximo vídeo.